Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui mais um dia com vocês para nós explorarmos e conhecermos um conteúdo dessa fantástica disciplina que é a Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula número 20. O nosso objeto de conhecimento é danças regionais e o detalhamento. Boi-bumbá, cirandas, danças e rituais indígenas, marujada, marabaixo, cacuriá, siriri, súcia e carimbó. E aí, estão ansiosos para saber qual dessas danças nós iremos explorar? Pegue o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, façam as suas anotações, principalmente daquele momento que chamou mais atenção, tá certo? Vamos à nossa aula. Muito bem, como vocês viram, hoje a nossa aula ela está voltada ali para as danças regionais. Pelo nome já dá para a gente saber que é uma dança que representa aí alguma região do nosso país. E eu pergunto a vocês, vocês sabem que danças representam aí cada região do nosso país? A gente sabe que a gente tem a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. São 5 regiões. Tenho certeza que do norte vocês já fazem ideia, né, do que nós iremos abordar e explorar. Mas antes disso, vamos conhecer aí algumas danças que representam cada região do nosso país? Então eu peço que vocês observem aqui o nosso mapa, observem aí como o nosso país é lindíssimo, grandioso e cada uma dessas cores representam uma região do nosso país. Aqui nós temos a região norte, que é onde nós estamos, especificamente aqui, né, no estado do Amazonas. Lá em verde nós temos a região nordeste. Aqui, cor-de-rosa, nós temos a região centro-oeste. Lá na ponta em azul, sudeste. E aqui na pontinha, no finalzinho, nós temos em amarelo o sul. E vocês sabiam que cada uma dessas regiões possuem aí danças, né, que irão representá-las? Então vamos lá ver aí um pouquinho a respeito dessas danças, tá? Lembrando que o nosso país grandioso, do jeito que ele é o quê? Miscigenado, a gente consegue encontrar características do branco, do negro e do indígena. E isso que faz a nossa cultura ser tão rica, tão bela, não somente na dança, mas também na gastronomia, na arte, na literatura, ou seja, na cultura como um todo, tá certo? E aí eu quero falar para vocês um pouquinho das danças que representam cada uma dessas regiões, começando pela região norte, vamos lá? E aí eu pergunto a vocês, qual dança vocês acham que representa bastante aqui a nossa região? Deixa eu ver se vocês conseguem acertar. Alguém falou boi-bumbá? Se falou, é isso mesmo, né? Aqui a região norte é muito conhecida, principalmente por conta do quê? Do Festival Folclórico de Parintins, onde a gente tem aí a disputa de 2 bois, que é o boi garantido e o boi caprichoso. Um branco e vermelho e o outro branco e azul, que também utiliza ali a cor preta. Então, o boi-bumbá é uma representação teatralizada que conta a história do boi e envolve uma grande variedade de personagens, músicas e coreografias. E é lindíssimo, a gente vê muitas cores vibrantes, muita música boa, que no caso do boi-bumbá, o nome não é música, é toada, certo? Muito bem. A gente sabe que todo ano, aqui no estado do Amazonas, especificamente ali no município de Parintins, ocorre o Festival Folclórico de Parintins, onde há essa disputa entre boi garantido e boi caprichoso, que nós falaremos um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Então, a dança que representa a região norte é o nosso boi-bumbá. Prosseguindo, nós vamos chegando ali na região nordeste, que é uma região que eu amo, é lindíssima, a cultura é belíssima.
Vocês conseguem, pela imagem, já saber qual é a dança que representa a região Nordeste? Observem lá, nós temos cores, nós temos ali um instrumento, né, um equipamento na mão do dançarino. Quem falou frevo, acertou. Então, olha só, o frevo é originário de Pernambuco e especialmente ali da cidade de Recife. Ela é uma dança vibrante e acrobática, vibrante nos seus movimentos e nas suas cores também, tá bom? Os dançarinos, eles usam esse guarda-chuva menor, tá? E eles vão realizar várias acrobacias, vários movimentos rápidos e ágeis ao som de uma orquestra de frevo. Garanto para vocês que é bem animado. A música chama a gente para dançar, chama a gente para ver, né, toda essa cultura, toda essa beleza que é o frevo. É uma dança muito bonita e muito interessante, que assim como as outras, tem a sua história, tá certo? Prosseguindo, vamos chegando ali na região centro-oeste. Talvez aqui gere dúvidas, né? Olhando ali para a imagem, dá para a gente saber qual é essa dança? Eu acredito que vocês vão ter um pouco de dificuldade de descobrir, mas eu já digo para vocês qual é a dança que caracteriza aí uma das, tá? Existem outras. A região centro-oeste é a catira. Ela é uma dança típica do centro-oeste, especialmente dos estados de Goiás e Mato Grosso. É uma dança de roda, onde os dançarinos eles vão bater os pés no chão e eles vão realizar movimentos sincronizados ao som de música da viola caipira. Também é uma dança muito animada. A catira, vocês vão ver aí a maioria dos dançarinos homens. A gente até pode dizer que é uma dança, né, que predomina aí a presença dos homens, certo? Uma dança bem interessante também. Prosseguindo, chegamos ali na região Sudeste, que também é uma região com uma cultura muito linda, muito bonita, tá? Então, ali na região do Sudeste, eu venho trazendo para vocês uma dança chamada congada. É uma dança de influência africana e indígena, presente em vários estados do Sudeste, especialmente, né, em Minas Gerais e São Paulo. É uma dança de cortejo com personagens como reis, rainhas, embaixadores, guerreiros que vão celebrar e coroar o rei Congo. Então já deu para a gente perceber que também é uma dança muito vibrante nas suas cores, na sua música, na sua apresentação, certo? Prosseguindo, nós vamos chegando aqui, ó, na região sul, que também tem uma cultura muito diferenciada, principalmente, né, quando se compara aqui com a região norte. Lá no sul, a gente sabe que tem uma presença, o quê? De características do povo branco, né? Então, olha só, a dança que eu trouxe para vocês se chama chula. Observem lá no cantinho. É uma dança muito bonita, onde os dançarinos eles vão realizar movimentos rápidos e acrobáticos ao som da música gauchesca. E eles dançam e fazem essas coreografias, esses movimentos rápidos e acrobáticos em cima, ó, dessa lança, na verdade não em cima, né, ao redor dela. Qual é o objetivo principal dessa dança? É mostrar qual dançarino tem mais habilidade de fazer aí o sapateado, os movimentos mais rápidos. E no final, ele ganha a prenda, né? Que é uma moça que vai dançar com ele, tá? Então, a gente consegue perceber primeiro essa dança em pares e depois vem aqui a disputa de chula, que é justamente esses movimentos rápidos, né, que esses dançarinos irão fazer. Bem interessante, né? Então, vocês viram aí o quanto é bonito essa questão das danças que representam cada uma das nossas regiões, certo? Bom, e aí eu tenho uma outra pergunta para vocês. Vocês viram ali o boi-bumbá, o frevo, a congada, a catira, a chula.
O que será que elas têm em comum? A gente já sabe que é uma dança regional que vem representando aí cada região do nosso país. Mas quais são as características de uma dança regional? Pelas imagens já deu para a gente descobrir algumas. Tem a questão das cores, dos movimentos vibrantes, da música animada. O que mais será que tem de característica nas danças regionais? Se vocês não sabem, já anotem aí que eu vou mostrar para vocês. Olha só, o que são as danças regionais? São expressões culturais que envolvem movimentos corporais coreografados, vestimentas e músicas. Essas manifestações desenvolvem sentido de pertencimento a determinada identidade cultural. Por meio dessas danças populares, as tradições regionais são compartilhadas e ensinadas. Assim, essas práticas se tornam mecanismos de preservação de costumes e aspectos de cada cultura. Ou seja, as danças regionais são expressões culturais que vão aí, identificar, vão dar identidade a um povo, a uma cultura, certo? Muito bem, agora que a gente já sabe o que são danças regionais e a dança que representa cada região, eu venho trazendo aqui para vocês uma perguntinha. Boi bumbá ou bumba meu boi? Será que é a mesma dança? Representa a mesma região? O que vocês acham? Observem aqui. E aí, aqui no nosso estado, o que a gente presencia lá no Festival de Parintins? É o bumba meu boi ou é o boi bumbá? É o boi bumbá ou é o bumba meu boi? É o que nós iremos descobrir agora. Pela imagem já dá para a gente perceber que há uma certa diferença e eu já digo para vocês que são duas movimentações, dois movimentos culturais diferentes. Vamos lá às nossas informações? Então, olha só. Tanto o boi bumbá quanto o bumba meu boi são manifestações culturais marcadas por uma combinação de danças, músicas, personagens e cores vibrantes. Os dois são aproximados pela origem e pela figura central do boi. O complexo cultural do boi bumbá do Médio Amazonas em Parintins e do bumba meu boi do Maranhão, no entanto, possuem diversas diferenças. Então, ele tem semelhanças ali na sua origem, mas quando nós vamos estudar um a um, a gente percebe grandes diferenças, principalmente ali na sua organização, tá bom? Falando um pouquinho mais do Bumba Meu Boi, eu quero contar uma historinha para vocês, olha só. A história que envolve a dança do Bumba Meu Boi está ligada à lenda de um casal de escravizados chamados Pai Francisco e Mãe Catirina. Em alguns lugares a gente consegue até ouvir aí Catarina, tá? Mas é Catirina. O que acontece nessa história? A Mãe Catirina, ela estava grávida. E ela começou a ter aqueles desejos, né? E um dos desejos dela era justamente comer a língua de um boi. O marido, muito obediente, né? O que ele fez? Ele, para atender o desejo dessa esposa gestante, matou o boi mais bonito do seu senhor, certo? Quando o dono da fazenda ele notou a morte do animal, ele convocou curandeiros, pajés, tudo isso para ressuscitar o boi. O boi voltou à vida e toda a comunidade o celebrou com uma grande festa. Francisco e Catirina receberam o perdão do dono do boi e todo mundo ficou muito feliz. Então essa é a história ali de origem, né, do Bumba Meu Boi, que também quando chega aqui, né, em Parintins, traz essa história, né, de origem aí do pai Francisco, da mãe Catirina, certo? Falando mais sobre o Bumba Meu Boi, o Bumba Meu Boi, ele é um folguedo maranhense, ou seja, é uma dança, né, é a cultura lá do Maranhão, que tem ali 300 grupos participando, tá? O Bumba Meu Boi, né, ele tem a sua origem ali a partir da colonização portuguesa no Brasil.
passando a incorporar com o passar dos anos, além dos elementos religiosos, o folclore, a cultura indígena. Tudo isso para celebrar a devoção aos santos juninos, tá bom? Diferente do boi-bumbá, o Bumba Meu Boi não tem caráter competitivo. Os grupos eles se apresentam nos arraiais de todo o estado, trazendo no seu elenco, além de músicos e cantadores, personagens centrais como o Amo do Boi, Pai Francisco, Mãe Catirina, índios, vaqueiros e casumbais, para contar e cantar a história da morte e ressurreição do boi. Então aí a gente já consegue perceber essa diferença, né? Lá no Bumba Meu Boi, né, nós temos aí a presença de 300 grupos folclóricos que vão se apresentar aí no estado, tá certo? Lá no Maranhão. E o boi-bumbá? O que tem aí de características? Eu já venho chamando vocês aqui para observar o nosso cenário, para a gente falar de algo que é muito nosso, falar da nossa cultura. Eu estou aqui no Bumbódromo, né? E aí, já dá para a gente perceber que tem aqui uma rivalidade entre Garantido, entre Caprichoso, entre o boi do coração e o boi da estrela. E falando neles, vamos recebê-los? Tenho certeza que vocês vão gostar. Olha aqui, nós estamos com os dois bois, né, que fazem essa disputa lindíssima ali em Parintins, tá? Então vamos lá para algumas informações. Olha, o Boi-bumbá de Parintins, ele acontece todos os anos. É uma celebração, né, que vem aí da disputa do Garantido e do Caprichoso. As duas agremiações, elas surgiram lá em 1913 e cada um tem ali, né, o seu criador. O boi Garantido, que é o vermelho e branco, né, com o coração na testa, ele foi criado por Lindolfo Monteverde. E o boi Caprichoso, que tem a estrela na testa, né? Ele foi criado ali pela família Cid, né? É uma família nordestina, tá certo? Bom, falando um pouquinho mais sobre essa questão da competição, já anotem essas informações. Olha só, a competição ela é realizada desde os anos 60, na ilha de Parintins, às margens do rio Amazonas, a 420 quilômetros de Manaus. No início, era informal e acontecia apenas nas ruas. Hoje, né, a gente já sabe que o espetáculo é grandioso e existe aí o Bumbódromo, né? Ele foi construído em 1988. Esse bumbódromo, para quem não sabe, é uma espécie de arena, onde os dois grupos passaram a se apresentar com artistas, cantores, dançarinos e músicos. A disputa pela preferência do público e dos jurados vai ocorrer aí durante 3 noites e várias categorias são colocadas aí para o júri julgar, como a toada, a dança, figurino, personagem, alegoria, itens individuais. São praticamente 21 itens que são julgados aí pelos juízes, tá bom? Muito bem, agora que vocês já conhecem um pouquinho, né, sobre o Festival Folclórico de Parintins, sobre o Garantido e um pouquinho do Caprichoso também, eu quero apresentar um vídeo de 2 torcedores apaixonados pelo seu boi, contando um pouco sobre a história individual de cada um dos bois. Vamos lá? O boi caprichoso é um boi que surgiu também em Parintins, no Reduto do Esconde, né, também ali pela área do Palmares, no interior do Amazonas, na cidade de Parintins. O boi Garantido, que é o boi-bumbá, certo? Foi criado por Lindolfo Monteverde enquanto criança brincava no terreiro da sua casa, mas foi instituído como festival em 1913. Foi criado aí por famílias nordestinas, os irmãos Cid e Gonzaga. Mas o caprichoso ele não tem um dono assim como o boi contrário. Ele é o boi que nasce na rua, né? Que nasce do povo. E essa brincadeira ela começou nos quintais das casas de madeira, por isso é do povo. Ele traz uma versão de um boi branco, que significa uma raça de boi,
tá? Então, ele traz também um coração na testa, que significa o nosso amor, o nosso sangue, porque sem o coração, sem o sangue não conseguimos viver, e o nosso sangue é vermelho. Por isso, então, aí nasce nas ruas de Parintins. E o nome caprichoso, o próprio nome já diz, é o boi que capricha, né? Que entrega coisas grandiosas, entrega realmente um verdadeiro espetáculo lá na ilha de Parintins. Então Lindolfo prometeu construir um boi para alegrar as pessoas, que se ficasse curado de uma doença, aquela promessa que ele fez. Então, presente, né, está o boi vermelho, que é da Baixa do São José, um quilombo de escravos que vieram do Nordeste para o Amazonas. Conhecido como touro negro de Parintins, porque defende aí, né, as minorias. A própria cor já traz esse simbolismo. E as nossas cores azul e branco, né, são as cores então que os torcedores defendem, assim como eu estou agora falando para vocês a história do nosso amado caprichoso. O boi vermelho representa paixão, amor, tradição, cultura. Alguns centímetros depois... Como a pessoa fala, não sabe nem a origem, aonde surgiu Agora, o boi pronto, dele. A gente tem que saber a uma origem. coisa. Vocês têm dono, nós não temos dono. O boi caprichoso, ele nasceu do povo, ele nasceu na rua. Não, Ele é o boi do quilombo, questão. ele é o boi que folclore, representa a resistência, folclore entendeu? As classes não tem menos dono. favorecidas, entendeu? Aí o garantido quer... Ai, falei o nome do... Não pode falar, né? Poxa, falei o nome perverso. Vou falar o seguinte, ele fala boi do povão. Boi do povão era considerado boi da elite. Tanto é que nós somos o boi da arte, da elite da cultura, né? Por isso que nós somos o boi da elite. Os melhores artistas estão no boi caprichoso. Realmente são sempre assim, não gostam de ouvir a verdade. Por que você não deixa eu falar? Por que você não quer ouvir a verdade? A verdade porque a gente não que precisa. tudo. Olha... No momento, nós temos um fundador, mas o folclore é do povo. Nós temos tradição, nós temos figurantes e figuras e artistas que são de origem. Qual é a maior vontade do caprichoso? É ser um garantido, porque nós temos tradição, nós temos cultura. Nós temos cultura. Nós temos um curral, nós temos um local de ensaio, nós temos um galpão, nós temos alegorias, inclusive. Tá sabendo que o guindaste vem de novo esse ano? Sem guindaste eu não consigo levantar meu boi. Mas não precisa. Mas eu não preciso. Você não precisa. Porque vai levantar porque papelão. Porque nós somos pé-reché. Inclusive, vai levantar papelão? Pra que vai precisar de guindaste para levantar papelão? Não precisa. É verdade. Precisa. Nós temos alegoria de papelão. Imagine quando a nossa alegoria chega a um nível que nós do caprichoso. Ao nível do caprichoso. Estão vendo, né? Ao nível, por quê? Nível perfeito. Não, Rodrigo, tu não deixa eu falar. Não pode. A voz dele é muito mais aguda do que a minha. Não é pra brigar? É pra brigar? Não quero. Não. Ele não deixa eu falar. Tudo bem. No final, nós sabemos que o vermelho... Pra mim, o azul é o melhor. Mas quem ganha é o folclore amazonense. E aí, já deu para perceber que o clima pesa aí durante, né, esse período bovino, que é como a gente chama aqui no estado do Amazonas, que é justamente ali no finalzinho de junho para julho, certo? Bom, já deu para ver que tem uma grande rivalidade. E falando um pouco mais sobre essas apresentações lindíssimas, tanto do caprichoso quanto do garantido, eu quero apresentar alguns dos 21 itens, né, que são julgados ali pelo nosso júri. Começando pelo nosso levantador de toadas, que é aquele artista que vai entoar todas as toadas, vai cantar todas as toadas e animar a nossa galera também aí com as toadas lindíssimas dos dois bois. Prosseguindo, outro item é o nosso amo do boi, que é aquele artista responsável de fazer versos aí para cutucar o contrário, também para exaltar, né, a nossa cultura, os itens que fazem parte ali do show, tá bom? Prosseguindo, outro item é a galera, na verdade são as galeras, tanto do caprichoso quanto do garantido, e elas são conhecidas como
Item 19 é o item que dá alma, que dá vida ali pelo boi, pelas apresentações. É essa galera que faz ali a apresentação ficar cada vez mais bonita, cantando ali as toadas, usando os adereços, animando, respondendo ali o nosso amo do boi também, tá certo? Com os seus versos. Então, eles dão vida, né? Eles apoiam com toda a emoção ali a apresentação dos seus bois, certo? Prosseguindo, nós temos outro item que é julgado pelos júris, a rainha do folclore, que vem representando aí toda a nossa fauna e toda a nossa flora. São lindíssimas também. Outro item que nós podemos assistir ali nas apresentações é a sinhazinha da fazenda, ela que é o item gracioso, que tem que trazer leveza ali, representa a filha do dono da fazenda, sempre, né, com muita delicadeza, também é um dos itens julgados ali pelos nossos júris. Prosseguindo, nós temos a porta-estandarte, que vem trazendo aí, né, o seu pavilhão, vem mostrando o estandarte do seu boi, tanto no caprichoso quanto no garantido, tá bom? Prosseguindo, nós temos a nossa cunhamporanga, que é a bela guerreira, ela é forte, né? Ela é decidida, ela é a mais bela da aldeia. Também tem a presença desse item nos dois bois. Todos os que eu estou apresentando para vocês tem nos dois bois, tá bom? Prosseguindo, nós temos aí o nosso pajé, que é o nosso curandeiro, digamos assim. Também é um dos itens lindíssimos que é avaliado, que é julgado pelo nosso júri, certo? Então, esses são apenas alguns dos itens julgados, né, durante as 3 noites de apresentação dos bois. E falando em apresentação dos bois, eu quero mostrar um trechinho da apresentação do garantido e do caprichoso para vocês já sentirem a energia de como acontece, né, de como ocorre aí essas 3 noites. Acompanhe. É lindo demais, não é mesmo? Tanto o garantido quanto o caprichoso, eles fazem um verdadeiro espetáculo. Vocês conseguiram ver ali, durante o nosso vídeo, alguns dos itens que eu comentei com vocês, principalmente a galera ali, ó, não é só no uou, uou, uou. Vocês sabiam que eles ficam aqui, ó, nas arquibancadas? É isso mesmo. Vamos lá, continuando a nossa aula, vocês já pararam para se perguntar por que essas danças regionais elas são importantes? Então eu trouxe para vocês aqui alguns pontos. Primeiro, porque essas danças regionais elas preservam aí a cultura e a tradição de um povo, elas fortalecem a nossa identidade cultural, como é o nosso caso, né? O boi-bumbá, ele fortalece a nossa identidade, a nossa cultura. Outros pontos é a promoção da diversidade, é mostrar essa cultura para todo o país, para todo o mundo, né? Hoje a gente já sabe que o Festival Folclórico de Parintins alcançou aí outros países e o povo gosta bastante da nossa cultura. Nós também temos aqui como ponto positivo, né, importante dessas danças regionais, é o crescimento no turismo e economia do local. A gente sabe que toda vez que acontece esse festival, ele traz muitos benefícios para o povo, né, de Parintins, na questão da economia, da cultura, em todos esses fatores, né? Prosseguindo, as danças regionais, elas são importantes porque trabalham ali na questão educacional e de socialização
Como no caso aqui, ó, estou falando para vocês da nossa cultura, vocês estão aprendendo que o boi bumbá ele é importante para preservar a nossa cultura, a nossa história, tá certo? E vai promover a saúde e o bem-estar. Bem interessante, não é mesmo? Agora que vocês já conhecem aí essas danças regionais, especificamente o boi bumbá, eu pergunto a vocês, já conseguiram escolher o boi de vocês? É o caprichoso ou é o garantido? E pergunto mais, vocês conseguem aí identificar para qual boi eu torço? Vou dar uma dica para vocês, olha só. E aí, qual é o meu boi? Muito bem, a gente finaliza a nossa aula por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.